Coríntios capítulo 1, nós estamos falando sobre vocação. E olha só que interessante o que o apóstolo Paulo fala na saudação para essa igreja, que já era uma igreja evangelizada, era uma igreja que estava tendo dificuldade justamente na utilização dos dons, portanto, no cumprimento de sua vocação. Então, essa orientação de Paulo, ela é bastante pertinente para a temática que nós estamos abordando hoje. E aí, então, veja comigo, 1 Coríntios capítulo 1. Paulo, olha a palavra utilizada na minha versão, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo. E aí nós temos aqui já uma definição daqueles 5 dons presentes em Efésios 4, apóstolos, pastores, evangelistas, mestres e profetas, né? Essas 5 definições relacionadas aos dons. Aqui o apóstolo Paulo diz que ele foi chamado por Deus para ser apóstolo. E o irmão Sóstenes, e ele endereça a carta à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Então, aqui eu quero uma primeiríssima definição, e aí eu já gostaria de envolver aqui o pastor Pedro e para a gente conversar um pouquinho sobre essa questão. Que, de acordo com o apóstolo Paulo, ele está dizendo que nós somos chamados para ser santos. Então, se em Cristo eu ganho uma identidade, eu passo a ser filho e, portanto, por causa de Cristo, eu sou amado. Então, Deus não vê a mim. Deus vê Cristo em mim. E por isso eu sou um filho que dá prazer. Não por causa da minha perfeição, mas porque ele vê Cristo em mim. E é por isso que ele me ama com esse amor incondicional, amor que nunca mais vai deixar de existir. Porém, uma vez regenerados, e aí os assuntos estão completamente ligados, uma vez nascidos de novo, com essa identidade que Deus dá em Cristo, imediatamente eu identifico o meu primeiro chamado. É o chamado para ser santo. Porque qualquer outra coisa que você faça em nome de uma vocação, em nome de um chamado, em nome de qualquer outra coisa que você deu o nome, para fazer isso em nome de Cristo, você precisa entender que antes de fazer coisas para Cristo, você precisa ser santo. Porque este é o seu chamado primordial. Faz sentido isso, pastor Pedro? Primeiro chamado nosso, tendo esse processo de santificação, que é fruto da regeneração. Então, o primeiro chamado nosso, nós podemos dizer que somos chamados para ser santos, como Paulo está dizendo aos Coríntios aqui? Esse texto é muito apropriado, pastor Daniel. Primeiro, boa noite para toda a galera, né? É muito apropriado. E algumas pessoas nos perguntam assim, ou nos afirmam, né, dizendo: será que eu tenho um chamado? Será que eu fui chamado? Qual é o meu chamado, né? Partindo desse princípio que o pastor Daniel já nos introduziu, eu diria que o fato de eu e você existirmos já é um chamado. E só de estarmos vivos, estarmos aqui, nós já fomos chamados do nada para a existência. Deus sonhou comigo, sonhou com você e nos chamou à existência. Um dia ele disse: haja o Pedro, haja o Daniel, haja a Maju, haja a Aline, haja o Lucas, e ele nos chamou à existência. Só isso já traz um pleno significado. Eu sou criado por Deus, filho de Deus, eu sou gerado por Ele. Então, o pastor Daniel já falou do significado da palavra vocação, que é chamar, vem do latim vocare, e esse chamado, então vamos lá, um passo atrás, né? Eu não existia, você não existia. Deus um dia sonhou comigo, sonhou com você e nos chamou à existência. Uma vez existindo, em Cristo Jesus somos santificados plenamente de acordo, perfeito, chamados para sermos santos, separados por Deus, vivos por Deus através de Cristo Jesus, né? Ele nos olha através dessa lupa chamada Jesus Cristo, por isso somos santos, não pelos nossos atos de bondade, mas pela perfeição de Cristo na cruz do Calvário, né, que nos redime. Nós somos santificados. E Paulo, quando ele fala que eu sou, Paulo, chamado pela vontade de Deus, eu quero lhes afirmar, eu tenho absoluta certeza que todos, absolutamente todos nós, somos chamados por Deus para
algo em algum lugar, em algum tempo. Né? Primeiro chamado para existir, depois chamado em Cristo Jesus para ser santo, e depois chamado para uma missão específica que com o tempo ele vai revelando, ele vai trazendo ao coração onde é que eu e você vamos exercer esse chamado de maneira mais efetiva e vamos manifestar a glória de Cristo. Ser cristão, em resumo, é manifestar a pessoa de Cristo. Como é que eu vou fazer isso se eu não reconhecer que eu tenho esse chamado de santidade e Deus me vê como santo? O apóstolo Paulo tinha essa plena convicção. Se você for um pouquinho lá na frente, no capítulo 15, no verso 8, ele vai dizer, no verso 9, ele vai dizer assim: porque eu sou o menor dos apóstolos e não sou digno de ser chamado de apóstolo. Mas ele sabia que ele era chamado. No 10 ele fala, mas pela graça de Deus, eu estou lendo 15, 10, mas pela graça de Deus sou o que sou e a sua graça me foi concedida. Queridos, eu e você temos um chamado, uma voz que ecoa no nosso coração, que nos traz identidade dizendo, eu sou dele, né? Eu sou do Senhor, eu tenho a quem pertencer. Eu não estou solto no ar, eu tenho uma identidade em Cristo Jesus. E, obviamente, isso vai redundar naquilo que eu vou fazer. O mais importante não é o que eu vou fazer, mas é quem eu sou. Esse é o caminho. Começamos bem. Então, voltando para a história de Moisés, que é uma história que a gente conversou já há alguns dias, veja como é que funcionou de forma tão ajustada. Moisés, ele descobriu ele descobriu uma vocação. Vou ser libertador do povo hebreu. Vou libertar o povo de Israel. Até aí tudo bem. Uma criança de 10 anos, quando ela diz assim, eu quero ser bombeiro, ela está tendo uma crise de identidade. Uma criança, um adolescente que chega aos 15, quero fazer medicina, quero fazer vestibular para literatura, para letras, para seja lá o que for. Não, vou ser mecânico, vou ser pedreiro. É uma crise de identidade, a formação de uma identidade. E aí tá tudo bem você sonhar e desejar realizar. Na história de Moisés, o que é muito, muito, muito interessante é que quando Deus entra em cena, ele já entra para santificar, o que depois veio por meio de Cristo. E aí, aquele sonho pessoal de Moisés, ele não foi alterado. Você percebe que ele não foi alterado. Mas Deus deu significado. Então, eu percebo que vocação mais identidade, ou primeiro identidade mais vocação, gera uma missão. E é a missão que vai gerar legado, é a missão que vai deixar registro, que vai deixar marcas, que vai frutificar. Imagina se a história registrasse assim, Moisés, ele foi criado nos palácios do Egito, foi neto do faraó e sonhou libertar Israel. O José, ele ficou conhecido como ser um grande sonhador, mas o que determinou o legado de José foram suas realizações. Então, se você quer fazer sem primeiro ser, você corre o risco de dar murros no vento, de ter uma caminhada irrelevante, ou mesmo um esforço muito grande para tentar realizar os seus sonhos, mas se Deus não entrar na história, porque Ele te criou. E a gente tem esse diferencial. Nós, os que cremos, nós temos esse diferencial. Nós sabemos qual é a nossa origem e para o que fomos criados, porque Ele, ao longo da história, vai confirmando a nossa vocação. Então, identidade mais vocação igual a missão, que gera legado. Ninguém fica registrado na história por causa de seus sonhos. Os grandes sonhadores, eles são chamados de grandes sonhadores. Agora, quem faz a história são aqueles que fizeram. Então, para a gente começar a entrar na temática, para sermos bem práticos, e um dos objetivos do nosso estudo no Ampere Room é também fazer a coisa acontecer bem prático, para você sair daqui com caminhos, né? Então, por que o adolescente tem crise? Porque ele está criando uma identidade. O jovem precisa escolher a faculdade. No final da sua adolescência, 15, 16, 17 anos, ele tem que descobrir o que ele vai vir a ser para o resto de sua vida. Então, por isso que antes de falar sobre vocação, nós falamos sobre identidade. Porque o camarada que chega aos 18 anos sabendo quem ele é em Cristo, não importa a sua carreira. Agora, em Cristo, ele vai fazer algumas coisas acontecerem. Ronaldo Lidório, e aí eu estou surfando na praia do Pastor Pedro, ele, há muito tempo eu ouço ele dizer que chamado
ele é, primeiro, pessoal, porque é para uma pessoa específica. Deus não chama coisas, Deus chama os seus filhos, não é, para determinado trabalho, tarefa. É irrefutável, ou seja, não dá para fugir, é inconfundível. Por mais que você fuja da vocação, a vocação persegue, a vocação vem atrás, a vocação escancara portas, não é? Então ele diz que o chamado ou a vocação, de acordo com Ronaldo Lidório, que é um dos grandes missionários do Brasil e do mundo, talvez, o chamado ele é pessoal. Então eu vou colocar aqui, ó, escrevendo no chat, pessoal, irrefutável, ou dele não dá para fugir, não se contesta. Uma pessoa que exerce o seu legado, ninguém consegue dizer que ela não nasceu para aquilo. É coisa mais linda você ver uma pessoa fazendo bem algo para o que foi chamado. E ele é também, de acordo com Lidório ainda, ele é intransferível. Ou seja, a minha vocação não cabe para você. É como Davi, por exemplo, quando o rei Saul pediu para ele colocar a armadura para lutar contra Golias. Ele falou, não, eu sei quem eu sou, eu estou entendendo uma missão, estou entendendo uma vocação, então eu vou do jeito que eu tenho que ir, com a minha identidade, do jeito que eu sou, né? Ninguém contestou que a vitória de Davi foi maravilhosa e foi aberta pelas portas do Senhor. E é intransferível, porque Davi, se ele quisesse passar para os seus irmãos que eram mais fortes, eram mais velhos, talvez a história teria sido diferente. Então, o que é para você, é para você. O que Deus tem para você, ele não vai dar para o teu pai, para tua mãe, para os teus filhos, ele vai dar para você. O que Deus tem para te fazer é individual e é pessoal. É irrefutável porque é incontestável. Exemplo, né? Uma pessoa que eu admiro bastante, porque é uma pessoa muito talentosa. Caleb Faleiros, familiar. Toca bateria como poucos. Como poucos. Aí, muita gente deve pensar, nossa, eu queria tocar bateria igual o Caleb Faleiros. De repente, você vê ele tocando piano. Meu Deus, esse moleque toca bem demais. Eu queria tocar piano igual ele. De repente, ele larga tudo ou diminui tudo isso para ir fazer medicina e hoje é um médico conforme seu pai, por exemplo, que é inclusive o mesmo ramo, né? Que é ginecologia e obstetrícia. É irrefutável. Ele toca bem bateria, toca bem piano, mas é médico e provavelmente ele vai ser um grande médico como seu pai. Então é incontestável quando você vê uma pessoa fazendo aquilo para o que foi chamado. E é intransferível porque o que é para mim, o pastor Pedro não vai fazer e vice-versa. Não é isso? Então, o que diferencia os grandes sonhadores dos grandes realizadores é o trabalho. Então, aqui, ó, se a gente colocar as palavras todas em mistura, aqui, vocação, chamado, aptidão, talento, dons, profissão, ocupação, empreendimento, mesmo missão, só tem sentido se tiver uma palavrinha a mais, que é o trabalho, que é o fazer. Porque você pode ter o maior projeto do universo, você pode convencer pessoas em 3 minutos de que o teu empreendimento, do seu novo negócio, que a sua startup vale a pena, mas se você não fizer, se você não trabalhar, você não vai sair do lugar. O que é um problema para a geração de vocês, que demora 25, 30 anos para querer sair de casa, né? Existem exceções, mas muita gente que tem chama no coração, arde para fazer coisas, mas não trabalha. Planta, mas não de fato exerce efetivamente uma vocação. Então, identidade mais vocação é lindo, mas para que essas duas coisas aconteçam, precisa ter um trabalho. Vou dar um exemplo e com isso eu já passo para o pastor Pedro. Exemplo, um machado, tá certo? O machado, todos nós sabemos para que serve. Mas imagina um machado cortando limão, cortando alface, batendo prego, ou coçando as costas, né? Ele pode até dar conta, ele pode até fazer, mas não foi criado para aquilo. Aí, de repente, Deus entra nessa história e o machado olha para si e percebe, uau, eu sou machado, eu tenho uma função específica, eu sou alguma coisa. Tá? Vamos tentar ilustrar isso, dizendo que este é o momento onde o machado olha para si e se vê machado. Esse é o momento onde Cristo entra na nossa história e a gente olha para nós e se vê pecador e se vê necessitando do auxílio divino. É como o profeta Isaías. Ai de mim, eu sou tão pecador quanto eles. Eu estou vendo a tua glória, mas eu não consigo dar um passo sequer.
Ponto. Eu sei que eu sou machado. Eu sei que eu sou martelo. Eu sei que eu sou uma chave de fenda. De repente, Deus nos faz olhar para as circunstâncias. E o machado olha para o martelo, ele olha para a chave de fenda, ele fala, uau, eu sou diferente dessas pessoas. Mas ele olha para o prego, para o parafuso e para a árvore, e ele se identifica com a árvore. Então, vamos imaginar que nessa ilustração, a árvore está relacionada à vocação. Ele tem a sua identidade, mas a árvore é aquilo para o que ele foi criado. Então, ele não vai mais tentar bater martelo, bater no prego, ele não vai tentar mais parafusar. Ele vai olhar para a árvore, vai entender que ali ele tem uma razão de existir, uma razão de ser. E as pessoas, quando verem o martelo e a árvore, vão pensar, uau, nasceram um para o outro. E, de repente, o machado, se ele ficar parado ao lado da árvore, ele tem uma identidade, está do lado da sua vocação, mas não cumpriu a sua missão, que é o trabalho. Tá dando para entender essa ilustração? Não sei se o pastor Pedro me ajuda a trazer isso para a prática, mas o machado se vê machado, vê a árvore como sua vocação e, de repente, ele decide, então, Deus usando o machado para dar na árvore para cortá-la. Tá? Não vou entrar no mérito da questão ambiental. Vamos usar, então, o martelo e o prego. Então, o martelo vê o prego e, de repente, ele diz assim, uau, eu não preciso bater na árvore, eu não preciso tentar parafusar um parafuso ou rosquear um parafuso. Eu vou bater no martelo, vou bater no prego. E aí alguém usa o martelo para bater no prego e ele cumpre o seu chamado. Nós temos uma eficiência, nós temos um legado. O prego está no local onde ele deveria estar porque o martelo colocou lá. Então, nós somos como machado, como martelo, como chave de fenda. A nossa missão está diante de nós, naquilo que a gente se identifica. Então, como que eu descubro isso? Eu preciso olhar para as minhas aptidões. Eu não tenho a menor condição de ser médico, eu não tenho a menor condição de ser engenheiro, porque eu não gosto não gosto da área biológica, não gosto de contas, eu gosto de gente. Então, a minha área de atuação vai ser com ensino, professor, talvez advogado, talvez um conselheiro tutelar, talvez alguém que envolva na política, ou pastor. Deus abriu as portas, as coisas foram encaminhadas. Um pastor na minha juventude me chamou um dia, pastor Daniel, né? Você tem um chamado, cara. Por que você não vai fazer teologia? O conselho da igreja aprovou, abriu as portas e as minhas aptidões foram encontrando portas abertas para que eu largasse a administração, fizesse teologia e viesse a ser um pastor. Então hoje eu me sinto um machado. Vocês são essa árvore, eu me sinto martelo, vocês são como esse prego, não é? E neste momento eu estou cumprindo a minha vocação. Eu estou fazendo a minha missão. Então eu não preciso ir neste momento para a Bolívia, Colômbia, como a Tati, por exemplo, que vai provavelmente compartilhar um pouco dessa história por causa da sua vocação. Por que o pastor Pedro está conosco hoje convidado? Porque ele é pastor de missões. E quando você vê o pastor Pedro falando de missões, você vê que ele nasceu para aquilo. Por que ele não está falando com a juventude hoje? Porque este não é o chamado dele para este momento. Pastor Pedro, me diz aí, como que a gente junta todas essas coisas aí para auxiliar essa galera a identificar a sua vocação? Só um instantinho, vou interromper rapidinho. Não? Chegou uma pergunta interessante aqui em cima disso que você estava falando. A nossa vocação é o que temos que fazer ou o que fomos feitos para fazer? Eu acho que as duas coisas, Fefe. Mas eu vou deixar o pastor Pedro responder essa daí. Vocação essa é é o boa, que hein? tem... Essa soltou a braba, hein? Essa... É o Isaac. Ó. A vocação é o que temos que fazer ou fomos feitos para fazer? O que você acha, pastor Pedro? Eu só não sei se dá para separar as duas coisas. Eu acho que você foi também bastante pontual na questão de que chamado envolve aptidões. Uma das grandes perguntas para nós é como que eu sei para que eu sou chamado, como que eu sei, na verdade, para que eu sirvo, né? O que Deus tem para fazer na minha vida. Então, só para pegar a ponte, bom, eu sempre tenho dito que primeiro Deus tem muito mais para fazer na minha vida do que através da minha vida. Então, ser vem antes do fazer. Isso nós já trabalhamos. Agora, conhecer as nossas aptidões e saber aquilo que nos dá prazer em fazer tem tudo a ver com o chamado. O que é um teste vocacional quando a gente faz
na escola para entrar na faculdade, no ensino médio para ir para a faculdade. O teste vocacional ele vai perceber em nós aquilo que nós gostamos de fazer ou temos aptidões para fazer. Se eu sou da área de exatas, se eu gosto de números, tenho facilidade para cálculos, eu não vou me meter na biologia para ser médico, não vou dar conta disso. Né? Se eu sou de humanas, eu não vou tentar me aventurar na exatas com profundos cálculos. Então, assim, eu tenho muito no meu coração que o chamado está diretamente ligado àquilo que nos dá prazer em fazer e temos facilidade para fazer. Então, vai guardando isso no coração porque isso é importante. Quando nós pensamos em chamado de Deus, eu não vejo um Deus que me cria com certas aptidões, ele me cria para ser martelo, dá uma árvore para derrubar. Eu não consigo entender Deus, eu não posso ver um Deus que é soberano e sabe de todas as coisas, me colocando com um martelo numa floresta para Perfeito. árvore, ele vai me fazer um machado. Então, essa perspectiva da graça e da soberania de Deus está também no nosso radar. Deus nos criou e nos formou de maneira ímpar, não há outra como nós, e Ele vai nos usar para aquilo que Ele nos fez, nos formou. O que eu e você precisamos dessa graça especial é para descobrir e identificar qual é essa graça. Eu vou te dar um exemplo com um testemunho. No ano de 2012, nós estávamos no norte da África, numa tribo chamada Bunga. Fica bastante isolado, divisa com Malawi, e nós estávamos ali num grupo de 10 pessoas. Dentre a equipe que eu estava coordenando, estava conosco uma recém-formada em enfermagem chamada Bruna, uma moça muito querida da cidade de Marília, da IPI de Marília. E no meio dessa história, ela foi trabalhando conosco durante os anos e Deus tinha um chamado para o coração dela. Ela tinha um chamado missionário. E aqui eu quero fazer um parênteses. Quando a gente fala de chamado, eu não estou dizendo que é só o missionário para ir embora para uma nação, como alguns têm. Mas chamado é para eu ser um bom advogado no meu escritório, é para eu ser um bom médico no meu consultório, eu ser um bom professor de educação física na cidade. Chamado é para toda a área da vida, né? Então, em todas as funções. Bem, essa moça recém-formada estava lá conosco e ela tentando descobrir de Deus qual era o chamado dela. Ela tinha no coração deixar talvez a enfermagem, coisa que ela gostava, se ela ia para uma nação ou não. E num determinado dia aconteceu um incidente na tribo e uma criança nasceu, um bebê nasceu, uma mulher teve que se deslocar quilômetros de distância com aquela criança recém-nascida, enrolada na placenta, tecido, e chegou até nós quase morrendo. E aquela moça, aquela enfermeira, pôde pegar aquela criança, fazer os primeiros socorros de uma maneira milagrosa. Aquela criança viveu e nós entramos em um carro para buscar um socorro mais apropriado. Eu me lembro como hoje, já contei essa história, talvez você já tenha ouvido. Estávamos no carro, o missionário, a sua esposa, e atrás eu, essa enfermeira e mais uma outra missionária. E a mãe da criança. E ela com a criança no colo, enrolada naquele tecido, voltando à vida, e ela ali dando os socorros. E ela começou a chorar, e ela olhou para mim e disse assim: Pastor Pedro, será que Deus está falando comigo a respeito do meu chamado? E naquela hora eu pude olhar para ela e dizer assim, falei: Bruna, Deus não está falando com você, querida. Deus está gritando aos seus ouvidos. O que mais você precisa saber, o que mais você precisa ouvir para entender que essa é a tua vocação, que essa é a sua habilidade. Foi para isso que Deus te constituiu. Foi nesse lugar que Ele te colocou. Então você consegue perceber isso? A minha pergunta para você, então, respondendo, né, é o que eu tenho que fazer ou o que eu preciso fazer, é para que é que Deus te constituiu. Então, não perca de vista a soberania de Deus. Deus não erra em nos colocando em lugar indevido. Se Ele nos fez desta maneira, Ele tem algo específico para fazer, que só você e eu vamos poder fazer, ninguém mais. É o conceito que o pastor Daniel acabou de falar. Ele é intransferível. Ninguém vai poder fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Ele é intransferível. E Ele vai nos colocar.
ele vai nos dar esse encaixe. E você vai saber, eu estou no centro da vontade de Deus. É muito importante ter isso em mente. E algumas coisas, pastor Pedro e galera, né? Eu coloquei ali porque veio uma outra pergunta muito boa, inclusive, já que foi colocada ali para todo mundo, né? É possível ter um chamado fora das nossas aptidões? Exemplo, né? Receber um chamado para uma profissão e você nunca ter pensado nisso antes, você já pensava até fazer outra coisa. A princípio, não. Porque se Deus não me deu aptidões para mexer com números, para mim vai ser muito esforçado. Para mim vai ser muito fora eu ter de aprender algo para tentar encaixar naquilo que talvez seja a vontade do Senhor. Então, claro que cada caso é um caso. Eu não posso dizer, não, Deus não faz isso, não é essa a vocação. Não teria coragem para dizer uma pessoa que está prestando vestibular para determinada área, já fez alguns testes vocacionais, apontou para aquilo, e eu dizer assim, ó, sinceramente, você não tem nenhuma relação com isso. Eu não teria coragem de fazer isso. Mas o contexto nos ensina, porque quando você começa a colocar as suas aptidões em prática, é a questão do trabalho. Você percebe se aquilo funciona ou não. Não é? É aquela velha história. Ah, você gosta de cantar? Nossa, gosto. Então por que você não aprende? Né? Tem gente que acha que deveria fazer parte do louvor da igreja, mas não tem aptidões. Vai fazer o quê? A Thaís e o Macena, eles vão dizer, obrigado, mas não dá para você fazer parte dessa área. E assim, eu não conseguiria fazer isso, porque eu tenho um coração muito mole. Por isso que eu falo para Thaís, não vou jamais num teste vocacional, num teste de aptidão musical, porque ter que dizer para a pessoa que a pessoa não sabe fazer aquilo meu Deus, só gente capacitada para fazer isso. Então, percebe? É mais provável que as tuas aptidões estejam apontando para uma vocação. E quando as coisas se encaixam, quando o machado dá na árvore, o resultado disso é plenitude. Uau, eu faço isso com muita leveza. Não é? Quando o martelo dá no prego, pode parecer doloroso, mas ele foi feito para aquilo, é a vocação. E quem está de fora é aquela coisa que a gente falou na semana passada de as pessoas também nos identificarem, não é? Então, eu me identificar é uma coisa, as pessoas reconhecerem que eu tenho essa aptidão é o resultado da prática missional, da prática daquilo que eu estou fazendo, não é? Então, eu creio que duas coisas, a princípio, eu vou colocar aqui de novo, assim, ó, essa palavra, porque eu acho que ela é um ponto de partida interessante. Aptidões e indignações. Essa palavra eu ouvi esses dias. Aquilo que te deixa indignado, por exemplo, também pode ser uma vocação. Ó, o que me deixa indignado é a fila do SUS. Então, você pode ser um político, como você pode ser um médico, como você pode ser um socorrista, como você pode ser uma enfermeira, como você pode trabalhar no administrativo de um hospital. A minha indignação é a fome na Índia, na África. Então, você vai, de alguma forma, juntar as suas aptidões para interromper ou ajudar a interromper a fome na Índia, na África. Eu percebo que a minha indignação é com a ignorância brasileira, com o nível de analfabetismo. Então, você vai ser um político, você vai ser vereador, vai trabalhar na área de educação, você vai escrever livros, você vai fazer literatura, vai fazer letras. Ou seja, aptidões e indignações, eu acho que também apontam para uma vocação. Então, para ser bem prático aqui, às vezes a gente percebe as pessoas olhando para nós, pastores, missionários, e acharem que para você exercer a tua vocação, você tem que largar tudo para fazer o que nós fazemos. E é muito comum pessoas largarem tudo para ir para o pastorado e depois largar o pastorado e voltar para fazer o que fazia antes. E vice-versa, pessoas que trabalham a vida inteira numa profissão e de repente na terceira idade, já madurinho, falam assim, ó, vou ser pastor agora porque eu vou exercer uma vocação. Então, percebe que não tem explicação, não tem pacote fechado. O que nós precisamos perceber são os princípios que nos levam a exercer a nossa vocação. Tem pergunta aí, você? Duas perguntas aqui, rapidinho, que eu acho que entra bastante nisso. A nossa vocação necessariamente está ligada com a nossa profissão? E a outra pergunta é, eu posso, existe a possibilidade de ter mais de um chamado na minha vida? Ou seja, eu sou chamado para algo agora, passa 10 anos eu sou chamado para outra fase, e daqui 10 anos
para outra, entendeu? Então, existe vários chamados na minha vida e se o chamado está necessariamente ligado à profissão. Pastor Pedro. A segunda pergunta ela é muito boa. Agora, eu não diria que existe mais de um chamado. Lembra, Deus nos olha de uma maneira constante, Ele não nos olha parciado, Ele vê a nossa vida como um todo. Ele tem uma linha infinita traçada para nós. Eu vou pegar o meu exemplo. Minha primeira formação em economia. Eu exerci 12 anos a função de gestor financeiro no mercado financeiro. E isso não significa que eu mudei. O meu chamado sempre foi o mesmo. A minha vocação sempre foi a mesma. Eu sempre tive fortes traços de relacionamento com pessoas. Apesar da economia ser tido como exatas, ela é muito mais humana que exatas. É muito mais análise de comportamento do que de números. E eu tenho facilidade também com números. Agora, quando eu deixo a área profissional da economia para me tornar exclusivamente pastor, eu não estou com outro chamado. Deus está completando o chamado na minha vida, porque eu nunca deixei as aptidões, as habilidades que eu ganhei no exercício da economia e eu uso até hoje no ministério. Guarde aí, hashtag fica a dica. Deus nunca vai desprezar aquilo que você aprendeu. Pode ser um curso de ping-pong, um curso de sei lá o quê, pode ser o que você achar mais simples que você fez na sua vida. Se Deus permitiu que você tivesse aprendido aquilo, um curso como tocar triângulo, um dia, em algum lugar, Deus vai usar essa habilidade para a glória dele, quando eu e você estivermos sendo da vontade dele. Se você olhar para a minha vida, vai dizer assim, então quer dizer que é foi embora, a gestão, a administração foi embora, hoje então você faz outra coisa. Não, Deus não tira nada de cena, Ele junta tudo e usa para a glória dele. Então não é um outro chamado, mas é um chamado complementar. Vou te dar um outro exemplo. Missionária Delcy Esteves dos Santos, da Casa das Formigas. Se você ler a biografia dela no livro Deus Sabe o que Faz, você vai ver o relato dela que quando ela chega na África, ela, entre aspas, eu estou citando a Delcy, tá? Não é frase minha. Ela odiava crianças. Ela não suportava crianças. Ela tinha sobrinhos que ela usa essa expressão. E eu ouvi isso da boca dela no livro dela. Eu não quero crianças remelentas perto de mim. Deus a leva para a África para trabalhar com adultos e em menos de 2 anos, Deus transforma o coração dela e ela se apaixona por crianças e funda a Casa das Formigas. E são 3 gerações de 300 crianças já abençoadas pela vida dela. Você vai dizer para mim que Deus mudou o chamado dela? Não, Deus completou. Completou a boa obra que um dia ele começou. Sempre na vida dela tinha esse propósito e esse plano. Ela só precisou dizer, eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Então, eu quero te ajudar a entender isso. Quando eu olho mais uma vez para a soberania de Deus, Ele está escrevendo a nossa história numa linha muito acertada. E Ele está completando essa boa obra. Aqui conosco está a Tatiana. Tatiana, ela é missionária hoje. Está sendo enviada para fora do país, já teve experiência na Bolívia, já teve experiência comigo em Moçambique, na África. Mas a sua primeira formação é em marketing. Ela foi profissional aqui na nossa cidade, de ponta, de várias instituições de ensino. Tati, fala um pouquinho como é para você isso. Deus mudou o teu chamado ou Ele está completando a boa obra na sua vida? Ele está completando e eu estou bem curiosa para saber o que Ele vai fazer ainda. Eu até tinha comentado com os vocacionados numa célula deles o mês passado, que lá na Bolívia eu me emocionei passando o rodinho no chão. Quando eu era pequena, eu fazia... As minhas férias eram na casa de uma tia minha e os meus primos sempre limpavam a casa, organizavam tudo e eu tinha que trabalhar lá também nas minhas férias. E a minha tia me ensinou um dia a passar o rodinho no chão, que tinha que abaixar, porque se ficasse alta a água não corria direito. E lá na Bolívia eu estava lavando uma igreja e aí eu tive que passar o rodinho. E na hora que eu lembrei da fala da minha tia, eu me emocionei. E aí vem bem isso mesmo, que Deus não exclui nada da nossa vida, nada do que a gente aprende. Eu trabalhei com marketing, eu uso isso absurdamente, como me comunicar, como entender as pessoas.
Eu trabalhei como administradora de condomínio também. Trabalhei com pessoas muito difíceis, aprendi a lidar em prédios, em condomínios com pessoas. E tudo isso Deus tem usado na minha caminhada e eu creio que vai usar cada vez mais. Deus não joga nada fora, absolutamente nada mesmo. Posso compartilhar algo da minha vida? Para quem não sabe, eu fiz engenharia civil e agora, inclusive, compartilhei hoje na Cole que concluí minha MBA em gestão de projetos e estou fazendo teologia. Creio que a teologia e hoje o meu trabalho na igreja, de toda a fase da minha vida, eu acho que é a que eu estou tendo maior satisfação e plenitude, assim. E, querendo ou não, a gente se questiona, mas eu fiz 4 anos de engenharia. Para quê? Eu fiz 1 ano e meio de pós. Para quê? Hoje mesmo o pastor Rodolfo me solicitou um trabalho relacionado ao mapeamento de processos numa determinada área da igreja. Ou seja, eu vou usar algo que eu aprendi na minha formação para abençoar e para abençoar a igreja e para auxiliar na minha vocação. Então, assim, eu acho que é mais um testemunho, assim, algo recente que aconteceu hoje, disso tudo que a gente está falando. Então, assim, eu vejo que a pergunta que foi colocada anteriormente, dessa coisa de estar associada à profissão ou não, eu vejo que a gente se coloca muita pressão. Será que é o curso certo? Deus vai abrir os caminhos que devem ser abertos, as portas fechadas vão ser fechadas, as que devem ser fechadas, mas eu creio que se Deus está colocando um desejo, e é isso ressaltando, né, tudo isso que a gente está falando, se Deus tem colocado um desejo no seu coração, por determinado curso, com certeza ele vai usar, por mais que às vezes você ache que não tem nada a ver, igual a Tati falou, né, fez comunicação, vai usar uma hora ou outra, o pastor Pedro fez economia, eu fiz engenharia, então Deus, ele pode fazer uma mudança de rota que a gente não imaginava, mas os planos dele sempre serão cumpridos. Professor Pedro, chegaram 2 perguntas muito interessantes aqui e eu acho que está dentro desse contexto, cada um de nós podemos contribuir de alguma forma. Posso dizer que toda profissão tem a ver com vocação, mas minha vocação nem sempre diz respeito à minha profissão. A minha percepção pessoal é que é fantástico quando você exerce a sua vocação e faz dela uma profissão. Eu acho que é um casamento legal, é o machado na árvore, é o prego e o martelo. Porém, em alguns casos, é possível que a pessoa tenha aptidões que o levem para uma profissão, que o leve para uma provisão financeira e, paralelamente, ele exerça um tipo de vocação. É correto dizer isso, pastor? É correto. Eu posso perceber, assim, o exercício da profissão, ele precisa estar alinhado com a vocação. Isso vai nos dar prazer, alinhamento e descanso. Você talvez conheça pessoas que possam exercer determinada profissão, mas serem profundamente insatisfeitas nela. Ou porque, por algum motivo, não necessariamente por remuneração, mas por prazer, por satisfação. Aí, talvez a gente perceba alguém desalinhado entre profissão e vocação. Mas pode acontecer de você encontrar, eu vou dar um exemplo nosso, da nossa igreja. Nós temos, por exemplo, na igreja 2 médicos, Dr. Lincoln Faleiros e Dr. Osiel, né, o Bubi, como nós conhecemos, são médicos, e tem tantos outros, eu estou citando só esses 2. Mas eles têm uma vocação pastoral, de evangelismo, como poucas pessoas eu conheço na vida. Dentro da profissão deles, eles exercem uma vocação, que é cuidar de pessoas na saúde, mas também pastoralmente, e evangelizar. Talvez poucos da nossa igreja ganhem tantas pessoas para Cristo, como esses 2 médicos e outros aí que nós temos, que exercem vocação real dentro de uma profissão que aos humanos dizem assim, isso não tem nada a ver com evangelização. Como não? Tem tudo a ver. Outra pergunta, pode me dando as perguntas ou você quer explanar mais um pouco? Não, peraí, deixa eu voltar aqui nessa questão. Se uma pessoa tem uma profissão
e não tem nenhum tipo de aptidão, primeiro que ela está no emprego errado. Né? Então, provavelmente ela vai ser mal remunerada, ela vai ser infeliz, o patrão não vai reconhecer, os colegas de trabalho vão perceber o nível de estresse. No mercado de trabalho está cheio de gente assim, trabalha por causa de dinheiro, não é? Mas, por outro lado, é possível que essa pessoa não tenha identificado perfeitamente sua vocação e precisa comer, que é a grande maioria dos brasileiros que levam uma vida muito simples e que trabalha para se manter, trabalha para se sustentar. Então, o cara sonhava ser jornalista, mas trabalha como pedreiro. Sonhava ser empresário, mas ele conseguiu um bico de vendedor. Entende? Então, assim, a gente tem que alinhar essas coisas, porque senão a gente pode tornar um peso dentro dessa pergunta. O pastor Pedro foi muito feliz em citar esses dois exemplos de profissionais, né? Mas é possível, né, pastor, que existam pessoas que estão empurrando para a barriga, que não são felizes, que trabalham em áreas puramente por causa de dinheiro, e não apenas em áreas mal pagas, porque muitos escolhem profissões por causa da remuneração, e também acabam se frustrando. Né? Pode ser rico, tal, mas o nível de estresse, de descontentamento é muito grande. Não é feliz no casamento, não consegue ser um bom pai de família, bom esposa, porque passa o dia inteiro ganhando um bom dinheiro até naquilo que não gosta de fazer. Então é um contrassenso. Então a gente precisa alinhar essas coisas para a gente ter plenitude na vida. E é agora, né? Dentro dessa linha, uma outra pergunta que surgiu, Fefe, a Bíblia é clara ao fazer aquela lista de 5 ministérios ou 5 colocações chamados de Efésios 4. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Eu preciso viver exclusivamente como profeta para ser um profeta? Eu preciso necessariamente ser pastor e ser remuneradamente ou viver integralmente como pastor, evangelista, missionário, para exercer esta lista de Efésios 4? Ou um professor pode ser um profeta, ou um policial pode ser um evangelista, e assim por diante. Então, a gente corre o risco de simplificar, minimizar essa lista de Efésios 4 apenas para aqueles que vivem do ministério. E quando, na verdade, isso são possibilidades, mas não, porque senão todo mundo seria ou apóstolo, ou pastor, ou evangelista, ou mestre, ou profeta, e aí nós não teríamos médicos, não teríamos todas essas profissões, que eu não vou nem citar, que são N, né, são múltiplas, mas eu creio que esses 5 específicos chamados, eles cabem nesse mercado de trabalho que é tão rico, e que quando a gente ganha identidade, olha para a lista de dons, olha para esse chamado de Efésios e se vê naquilo exercendo determinada profissão, você junta vocação e missão, e aí você deixa frutos, não é? Ou eu preciso necessariamente viver disso? Nós temos aqui no grupo, eu, pastor Pedro, a Tati e o Fefe, a Andréia está aqui com a gente também, participando. Nós somos obreiros em tempo integral. Mas todos vocês, né, os demais que estão aqui, estão se preparando para uma profissão. Alguns já estão fazendo faculdade, alguns estão pleiteando, alguns ainda nem têm no radar ao vestibular por causa da idade, e outros já estão trabalhando a 1000 por hora. Né? Então, de que forma que você vivencia Efésios 4 a partir daquilo que Deus já está te dando, que Deus já está te apontando? Porque senão eu largo a faculdade, largo tudo que eu aprendi para ser pastor. Mas daí, para ser pastor, eu vou precisar de uma bagagem. Para ser profeta, eu vou precisar de uma experiência, né? A partir de algum lugar. Enfim, como que a gente encaixa Efésios 4 na vocação como um todo, pastor e Tati? Interessante que tem a pergunta aí também, falando dessas 4 classificações, né, ou 5, né, pastor e mestre, por exemplo, né? Uma pessoa, isso pode. E se a pergunta é se isso pode ser alguma, né, dessa vocação. Claro que sim. Talvez haja na pessoa alguma área que se desponte mais, que seja mais área.
né, como um mestre para a área do ensino, por exemplo, um evangelista que tem mais facilidade para ganhar pessoas para Cristo, enfim. Mas não significa que Deus não possa nos usar de diversas formas, em diversas situações da vida. Eu faço uma ponte aqui com a lista de dons da Bíblia também, os dons do Espírito Santo, né, que são ferramentas que nos capacitam para o exercício de ministério. Os dons de língua, dons de profecia, dons de socorro, os diversos dons de Romanos, das cartas aos Coríntios. A gente tem o costume de olhar para essas capacitações de Deus como uma coisa estática. Então, assim, se é evangelista, ele é só evangelista. Então, ele vai fazer só isso. E se é mestre, é só mestre. Ele só vai ensinar. E Deus é dinâmico. A gente tem que olhar para Deus como um Deus superabundante e dinâmico, que em determinados momentos da nossa vida e ministério, ele vai nos capacitar e nos encher com aquela ferramenta para aquela necessidade. Então, se eu estou lá no norte da África, e surge uma necessidade de um ensino, ali o Espírito Santo é capaz de me fazer mestre para ensinar. E se ali surge uma oportunidade de evangelização e eu preciso de uma ferramenta de Deus, ele me faz evangelista para evangelizar. Quando eu estou debaixo dessa direção de Deus e sei que ele está no controle da minha vida e me capacitando, ele vai me usando à medida que eu não gosto de olhar para essas classificações como uma coisa estática, como se fosse uma planilha de Excel, 1 mais 1 igual a 2. Deus é muito mais que isso. Ele nos enche do Espírito Santo e nos faz habilitado conforme a necessidade. Agora, onde é que está o segredo? É eu me colocar debaixo da necessidade, dizer, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, lá no colégio que eu estou estudando, lá na empresa que eu estou trabalhando, e falar assim, o Senhor pode me usar. Então, quando eu digo isso, ele vai fazer de mim evangelista, apóstolo, mestre, ele vai me encher do Espírito Santo, vai me dar os diversos dons que ele tem. Por quê? Porque a obra é dele, a missão é dele, e ele vai fazer do jeito dele, para a glória dele. Complementando aqui, a gente fica, às vezes, muito preocupado com aquilo que Deus tem para nós, né? A gente fica pensando, mas será que eu faço isso? Será que Deus vai usar? Será que isso ou aquilo? Eu entendo hoje assim, faça o que tem que fazer agora, sabe? Se esse é o curso de engenharia, se é esse curso que está no coração, faça esse curso agora, faça ele muito bem feito, aproveite esse momento. Porque se Deus, não é que Deus vai mudar de ideia, né? Mas quando Deus, como o pastor Pedro falou, quando Deus completar essa boa obra, você vai estar feliz, você vai estar tranquilo. Quando eu estava nesse processo de sair, de ir embora, né? As pessoas sempre, principalmente família, né? Parentes, questionar muito assim, por que você não fica aqui no Brasil? Mas tanta coisa para fazer aqui no Brasil, olha a sua igreja, né? E aí me veio muito, e eu ficava meio frustrada com isso, eu falava, poxa vida, será que eu estou errada, né? De querer ir embora, de querer ir para fora? E me veio muito forte no meu coração assim, eu já semeei aqui no Brasil, eu já fiz a minha Jerusalém, aquilo que eu podia, que estava dentro, né, dentro das minhas limitações e aquilo que Deus me colocou para fazer. E agora é hora de algo novo, agora é hora de vir algo novo e de fazer algo novo acontecer. Então, isso eu acho muito importante, fazer aquilo que tem que ser feito agora da melhor maneira possível, né? E depois Deus vai caminhando, é como a nuvem, né? Deus vai movendo e vai acontecendo. E Deus não divide torta. Deus não vai fazer uma torta de missão, uma torta de profissão e vai dar um pedacinho para Ana, um pedacinho para Nanda, um pedacinho para Daniel. Não, Deus tem uma torta inteira para o Daniel. Deus tem uma torta inteira para Ana. Sabe? Do melhor sabor, daquele sabor que a gente gosta, que a gente vai se deliciar e que a gente não vai engordar. O melhor de tudo é isso. Então tem essa torta individual, especial para cada um, né? A gente não perder tempo imaginando, será que eu estou atrasada? Mas será que eu faço isso? Mas aí eu vou atrasar para aquilo que Deus tem, né? Vai seguindo os próximos passos, vai seguindo o fluxo, que tudo vai ficar bem, porque Deus não vai perder o controle. A hora que Ele quiser, Ele vai chamar e falar, olha, agora você já fez isso, ok, vamos fazer outra coisa agora? Né? E tá tudo bem. É fantástico essa percepção, Tati, porque assim, eu costumo dizer algo para minha equipe, né? Principalmente o pessoal mais próximo. Se for para errar, vamos errar com estilo, né? Vamos errar com convicção. Sim! Vamos errar com excelência. É bem isso mesmo. Mas porque assim, é importante a gente parar para pensar nisso daqui,
Porque antes de eu fazer qualquer outra coisa, eu sou chamado para ser santo. Lembra o que a gente falou? E apoiar essa ideia agora, nessa realidade de que qualquer coisa que eu vir a fazer, eu sou santo. Então, a minha história também teve percalços, teve percursos, teve dúvidas, perguntas. Eu comecei fazendo administração, trabalhei a vida inteira na igreja, toquei desde os 11, 12 anos, fui líder de jovens da nossa igreja e fiz a administração de empresas. Eu me lembro quando eu conversei com o pastor Messias para entrar em administração. Eu disse para ele, pastor, eu quero ser administrador, eu quero ser um bom administrador. Eu lembro que na época Marquinho Góes, falecido já há alguns anos, um grande amigo, irmão, padrinho de casamento, a gente cresceu junto na igreja. Eu fui muito influenciado por ele, que era um excelente administrador e fez administração na UEL. Me inspirou, eu segui parte do exemplo que ele me deixou como administrador, mas chegou um momento, eu cheguei para o mesmo pastor Messias, pastor, eu estou sentindo algo diferente, estou querendo ir para o seminário. E se eu for para o seminário, eu quero ser um excelente pastor, assim como eu queria ser um excelente administrador. As coisas se desencaixaram, humanamente falando, mas Deus estava construindo uma história, uma coxa de retalhos que a gente nunca vai entender qual é. Né? Então, assim, quando a gente vê um artista pintando um quadro, a gente acha que é ridículo, que as cores não combinam, mas a hora que ele termina e assina, vale 1 milhão. O que dizer de Leonardo da Vinci, por exemplo? Né? O que dizer de grandes obras? Você, provavelmente, no início da obra, você não consegue ver aquilo ter sentido, ter propósito. Mas, então, na condição de filho e filha amado, chamado primordialmente para ser santo, então eu vou entrar nessa faculdade porque os sinais estão apontando nessa direção. É insano, quase que irresponsabilidade de adultos e de pais exigir que aos 15, 16 anos você faça a escolha da tua vida com excelência e você não pode errar. Isso é um peso que o adolescente carrega. É a fase de maior transformação, é a fase de maior questionamento da vida, da existência, e ele tem que decidir entrar para uma faculdade pela qual ele vai se formar e para a qual ele vai ser profissional para o resto da vida. É insano você achar que os planos de Deus são completamente fechados nesse aspecto. Agora, é certo que você vai entrar por uma porta no momento. Né? Em determinado momento eu voltei para a administração e terminei e achei que foi a melhor coisa que eu fiz no mundo, porque me deu muitas outras ferramentas que colaboraram. Né? Então, assim, a coxa de retalho que Deus faz na história, e aí tem a ver com infância, tem a ver com família, tem a ver com igreja local, tem a ver com trabalho, enfim, é uma série de situações que vão influenciando na nossa trajetória e que vão lá na frente fazer quem a gente é, né? Agora, se em cada etapa da sua vida você fizer com excelência, entendendo que primordialmente você foi chamado para ser santo, você consegue dar mais sentido nas coisas. Por exemplo, eu sou pastor, estou aqui exercendo a minha profissão, né? Por assim dizer. Não gosto muito de usar essa expressão, mas é assim que muitos veem. Mas neste momento, eu sou pai de família. O Daniel e a Beatriz são meus filhos, estão aqui do meu lado. O Daniel está participando da reunião. Eu não posso deixar de ser pai, então eu vou ser pai com excelência. Isso faz parte da minha identidade, isso faz parte de quem Deus deixou eu ser. Então, a Camila não está aqui neste momento, mas eu continuo marido dela e vou fazer isso da melhor maneira possível, sendo feliz e gerando felicidade ao coração dela. Eu tenho amigos neste momento, eu sou filho, eu sou irmão, eu sou tio, eu não abandono nada disso na caminhada. E Deus não vê essas coisas departamentalizadas. Então, agora você está sendo pastor, esquece que você é pai. Agora você está sendo marido, esquece que você é filho. Não tem isso. Então, Deus nos vê uma totalidade. Né? E aí, na vida, a gente vai exercendo a nossa... Na caminhada, a gente vai exercendo a vocação, primordialmente sendo santos e fazendo tudo para a glória de Deus, que é o fim principal do homem. Né? Perguntinha da confissão de fé e do catecismo, né? Qual é o fim do homem principal, né? Glorificar Deus. Então, eu vou entrar na faculdade, eu estou cheio de dúvida, mas eu tenho que caminhar para algum lugar, porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que sair, eu tenho que fazer. As coisas não acontecem para quem fica parado de braço cruzado, né? Tem aquela imagenzinha bonita, né? Deus ajuda quem cedo madruga, né? A foto do Senhor Madruga, né? Mas é assim, não tem jeito. E tem gente que vai ficando em casa do pai, vai ficando. Tem que trabalhar, tem que fazer, tem que produzir, tem que gerar,
ação, as tuas aptidões. Você tem que se indignar com alguma coisa e para gerar amor através daquilo que você for fazer para responder às tuas indignações. É por aí, né? Perguntas? Posso seguir aqui? Mais Pois pergunta? não, pastor. Fefe? Se até hoje eu não senti nem percebi nada a respeito da vocação, como discernir a vontade de Deus para a minha vida? Só queria fazer um comentário em relação a isso, em relação ao que você falou, porque eu creio que muitas coisas que têm confundido a nossa mente, principalmente em relação ao curso, é a pressão externa de que eu tenho que passar no final do terceiro ano. Então, às vezes a gente, sem querer, acaba entrando numa competitividade desnecessária, onde eu tenho que cumprir algo antes dos meus amigos ou no mesmo tempo dos meus amigos, senão eu vou ser taxado de atrasado ou burro. Então, eu acho que um dos primeiros passos para discernir a vontade de Deus é você sair desse senso de competição. Inclusive, eu acho que já foi citado pelo Dani, a questão da remuneração. Isso é outra coisa, eu tenho que ganhar mais, ser mais bem visto socialmente, e isso acaba confundindo a nossa vocação. Então, se Deus te chamar para uma especialização, né, para uma formação, que a carreira promete, sei lá, R$ 1.000. Se Deus estiver chamando, se você tiver convicção, você vai? Eu acho que é isso que é a sensibilidade, você ter a total certeza de que você está fazendo a vontade de Deus. Então, independente se vai ganhar mais ou menos, se vai ser antes ou depois dos seus amigos, e eu acho que é isso, fugir do comparativo para escutar a voz de Deus. Mas pode explanar também essa pergunta. Mas, Fefe, pergunta de novo para o pastor Pedro responder. Se até hoje eu não senti nem percebi nada a respeito da vocação, como discernir a vontade de Deus para a minha vida? É interessante. Deus usa de várias maneiras, né? E aí eu volto a invocar a soberania de Deus. Fique tranquilo, fique tranquila. Deus vai se encarregar de colocar o sonho dele no seu coração. Ele não erra e nem se atrasa. Enquanto isso, segue o fluxo. Segue o fluxo, faz o que você tem que fazer. Não enquanto eu não souber, eu vou ficar aqui parado como um ermitão, esperando cair do céu. Segue o fluxo, faz. Se você começar uma faculdade e perceber, não, agora Deus está me dando outra direção, você precisar interromper e começar outra, faça, não tem problema, você não vai se atrasar, não vai perder tempo, não vai nada. Você vai ganhar conhecimento, experiência e vai estar no centro da vontade de Deus. Tira essa angústia, eu gostaria que vocês nessa hora tirassem essa angústia do coração, do medo de errar, né? Vamos pegar a figura de Moisés de novo. Moisés ele tentou ser libertador, não era a hora dele. E ele foi para um outro lugar, foi para o deserto. Lá no deserto ele achou que seria eternamente criador de ovelhas, 40 anos falando com ovelhas. Aí Deus vem e fala, não, agora chegou a hora de você libertar o povo. Deus não se atrasa, Deus não erra e Deus não vai nos abandonar alheios à nossa vocação. Ele é o maior interessado de nos colocar no centro da vontade dele. Então, aquieta o teu coração. Abra bem os seus ouvidos para o que as pessoas dizem a seu respeito. Não seja totalmente influenciado por elas a ponto de alguém determinar o que você vai fazer. Mas, por favor, considere o que as pessoas dizem a seu respeito. O que eu quero dizer com isso? Muitas pessoas chegam para você e dizem assim, nossa, como você faz bem isso? Por que você não é isso? Olha, porque como você tem jeito para isso? Como você tem jeito para aquilo? E aí é uma, é duas, é três, é quatro pessoas, você vai falar assim, mas só eu que não estou vendo? Todo mundo está vendo? Então, considere o que as pessoas dizem a teu respeito. As vocações que as pessoas veem em você. Deus usa pessoas para falar conosco. Uma outra maneira, né? Deus pode trazer uma palavra profética para você, alguém que vai com discernimento de Deus, isso vai ser testificado no Espírito, para te dar orientações. Abra-se para ouvir a voz de Deus, através da palavra dele, em primeiro lugar, através de pessoas. Mas, acima de tudo, não se desespere. Segue o fluxo, faça os cursos que você tem que fazer. Se não vou começar uma faculdade porque eu não sei qual é, isso que o Felipe Palhares acabou de falar, ok, aguarde um tempo.
Ou comece algo e, se necessário, mude depois. Deus vai te dar a direção. Mas não se desespere. Eu queria deixar essa frase bem gravada no seu coração. Deus vai se encarregar de plantar o sonho e a vocação dele no seu coração de maneira clara, rasgada, absoluta, que não vai restar a menor dúvida. Eu tenho certeza disso. Agora, é importante a gente entender que Deus nos coloca numa comunidade local para nós somarmos vocações, somarmos aptidões e transformar a sociedade. Porque se na soma das nossas aptidões, na soma das nossas vocações, não causar um impacto social, né, não causar benefício para as pessoas que estão ao nosso redor, a gente está fazendo muito bem feito aquilo que não era para fazer. A gente está engordando o nosso ego, a conta bancária, está ajudando até alguém ou alguma coisa, mas eu vejo isso porque vamos ser prático, né? Para vocês entenderem o que eu estou falando. Peguem Carol Tambellini, por exemplo. Carol Tambellini, é diaconisa em nossa igreja. Muitos poderiam pensar que ela não teria aptidão para liderança, por exemplo. Mas eu ouso dizer que é uma grandíssima líder, estável, cuidadosa, não tem habilidade para falar em público, para se expressar no microfone, mas diante de tantos encorajamentos, diante das pessoas que estão ao redor, quando ela fala da forma simples, e ela já fez até entrevista ao vivo no comecinho das transmissões, ela e a Raquel Mattioli foram falar ao vivo no AMP, quem é das células dela sabe, uma líder presente. Então, quando a gente vê uma pessoa, a princípio, a gente pode dizer, não, essa história está mal contada, esse quadro não está bem pintado, porque são as nossas percepções. Mas a gente tem que confiar que na somatória das nossas aptidões, nós somos uma igreja linda, múltipla, que cresce, que exerce cada um a sua vocação. E eu disse isso na semana passada sobre Pedro e João, né, que está relacionado à identidade, mas também está relacionado à vocação, porque Pedro viveu o que viveu com Jesus, Jesus perguntou para ele depois da ressurreição, tu me amas, tu me amas, tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhinhas. E aí Jesus começa a conversar com ele de algo mais específico, relacionado ao futuro, e ele praticamente interrompe Jesus para perguntar sobre João. Mas e João? Sabe, é aquilo que eu falei no começo também do Ronaldo Lidório. O chamado, ele é pessoal e intransferível. O que é para Pedro é para Pedro, o que é para João é para João. E a gente não precisa ficar com inveja da vocação do outro. Porque, digamos que eu tenha inveja da Tati e vou querer ir para a Colômbia também. Pode ser que eu chegue lá e desenvolva um trabalho, mas pode ser que eu chegue lá e percebo que eu estou infeliz, é um nível de estresse elevado, e tudo começou por causa de uma inveja. Então eu vou ser pastor de missões porque o pastor Pedro me inspira. Então, pera lá, eu não preciso invejar o ministério dele, eu posso fazer outras coisas, talvez até semelhantes, mas eu não preciso estar no lugar dele. Eu posso somar força com ele, eu posso fazer coisas junto com ele, eu posso ser parceiro e ele comigo. Enfim, nesse aspecto de vocação, a inveja que está relacionado com traumas do passado, via de regra, a inveja ela pode prejudicar a vocação. Eu sei que é um tema um pouco estranho ao assunto, mas, pastor, o que fazer quando a inveja prejudica o trabalho? Não é estranho, não. É muito apropriado, porque a palavra de Deus diz que o coração do ser humano ele é enganoso, profundamente corrupto, né? Jeremias 17 nos ajuda a entender isso. Então, quando eu seja inveja por sucesso, ver pessoas bem-sucedidas e tentar imitar pessoas é um desastre. Ou ver pessoas, profissões muito bem remuneradas e invejar aquele ganho é um desastre. Não tem nada pior do que você tentar ser aquilo que você não foi criado para ser. É forçar a sua natureza, né? Essa frase que você disse, né, de uma outra forma, não tem nada pior do que fazer de maneira excelente o que não precisa ser feito, ou a coisa errada. Não tem nada pior do que você fazer de maneira excelente a coisa errada. Gente, então, a motivação do coração. Então, vamos voltar, fazer um fechamento aqui, voltar no quem nós somos. Então, primeiro eu preciso saber quem nós somos. Eu preciso estar tratado em santidade com Deus, porque aí o meu coração vai estar alinhado com Ele. Complementando o que o pastor Daniel disse,
e eu estava falando sobre considere o que as pessoas dizem a seu respeito, eu vou te dar mais uma consideração para você descobrir sua vocação. Considere o lugar que Deus te plantou e a necessidade do lugar onde você está. Deus te colocou em um lugar com necessidades. Então, se ele te colocou num deserto e a necessidade lá é água, precisa cavar poço, você não vai lá plantar bananeira, não vai lá fazer outra coisa, você vai lá cavar poço, porque lá precisa de poço. Deus não erra. Então, volto para a soberania de Deus. Considere o lugar onde Deus te plantou, te colocou e as necessidades dessa comunidade. Ele quer te usar para suprir a necessidade desse lugar. E você tem que estar com os olhos e ouvidos bastante atentos para isso. Então, ele vai te usar nessa condição. Dentro dessa questão, inclusive, eu gostaria de lançar um desafio, né? E eu estou tentando ser prático para vocês, eu e o pastor Pedro, que nosso desejo é vocês saírem daqui esclarecidos, né? Com dúvidas sanadas. E a gente pode falar sobre isso quantas vezes vocês quiserem. Temos, inclusive, uma célula na igreja que chama, inclusive, célula de vocacionados. E alguns que estão presentes aqui fazem parte dessa célula. Mas, neste momento, nós temos uma necessidade na igreja. O pastor Pedro acabou de falar da necessidade local. A nossa igreja está precisando de diáconos e diaconisas. E eu coloquei um vídeo há alguns dias atrás no canal das nossas celas. É possível que você tenha recebido, mas olhando de fora, eu identifico em alguns de vocês aptidões, né? E eu gostaria de desafiar vocês, que se de repente você nunca pensou nisso, mas de repente diante da necessidade, diante dessa percepção que nós estamos tendo de algumas aptidões que vocês possam ter, eu gostaria que você colocasse isso em oração. Até domingo nós temos eleição, nós temos um processo eleitoral, e até domingo você pode se inscrever, se candidatar, tanto para diácono, diaconisa, como para presbítero ou presbítera. Né? O João Pedro, nosso querido irmão, é presbítero. A Carol Tambellini, nossa líder, assim como o João Pedro são supervisores de célula, ela é diaconisa. Mas eu não vou citar nomes aqui. O Léo está aqui presente também, é diácono. Né, Léo? Vai se recandidatar? Ah, Léo, olha lá, hein? Inclusive, assim, olhando para alguns de vocês, eu sinceramente acho que nós teríamos muitos diáconos, diaconisas neste grupo, para não abrir para a juventude toda, só nesse grupo. Eu poderia citar pelo menos uns 10 aqui. Então, se você tem mais de 18 anos, é membro da IPI do Brasil, há mais de 3, dos quais 2 na igreja local, você está apto para concorrer, como presbítero, presbítera, diácono, diaconisa, tá certo? Mas para encerrar, eu gostaria de ler um texto bíblico que eu creio que eu coloquei aqui para finalizar, porque esse aqui é a pepita de ouro, é a chave de ouro, é a cereja do bolo, a meu ver. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Olha que coisinha linda, estou colocando aqui no grupo. 1 Pedro 4:10. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, conforme as suas aptidões, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Cada um do seu jeitinho, com as ferramentas que Deus te deu, com as aptidões que você identifica, que você possa servir na sua célula, servir na sua família, servir na juventude, servir na cidade, expressando, manifestando esta multiforma, esse jeito múltiplo da graça de Deus se manifestar entre nós, não é? Vale lembrar que essa multiforme, ela é múltipla mesmo, né? Então, cada um de nós temos uma aptidão que vai servir alguém e vai encaixar perfeitamente, né? Eu não sei se a Nandinha aí é psicóloga, não sei se tem mais psicólogos, terapeutas no grupo aí, mas é fato que todo ser humano tem centenas de habilidades, né? A habilidade de pentear, de desenhar, de cozinhar, de dirigir, de cavalgar, ou seja, habilidades, seja ela quais for. Coloque tudo isso à disposição do Senhor para servir pessoas, não é?
E com tudo, com todas essas habilidades, perceba aquilo que você sente que você faz bem e que dispara o teu coração. Coloque os olhos nisso, coloque tua atenção nisso, coloque diante do Senhor. Converse com pessoas, com líderes, com pastores, com familiares, gente da tua confiança. Amplie os seus horizontes e Deus certamente vai consolidar essa chamada, este chamado, esta vocação que é dele. Em primeiro lugar, para sermos santos a partir do novo nascimento e a partir da santidade e em santidade exercer um trabalho específico. Então, essa é a minha consideração final. Pastor Pedro, chave de ouro, a dica de ouro para finalizarmos aí, a Tati também. Isso que você acabou de fazer, pastor Daniel, foi um chamado. Aquele que tem ouvidos, ouça o que diz a igreja. A gente quer tanto espiritualizar chamado, e o que ele acabou de fazer, gente, a igreja precisa de diáconos e diaconisas. Hello! Ele está chamando. Então, será que eu tenho um chamado? Tem, você acabou de receber um. Fica a dica. Eu acho que é assim a gente fecha. Ô, pastor, poderia só falar rapidinho? Pode, claro. Para mim, uma das maiores alegrias que eu tenho é servir na diaconia, né? Eu acho que servir a Deus é a minha maior alegria que eu posso ter. Eu só não estou me candidatando novamente, renovando a minha candidatura, porque provavelmente vou ter que mudar de Londrina. Mas eu já até falei para o pastor Pedro, por isso que eu falei que sobre a vocação, sobre esse assunto está mexendo com o meu coração, né? Mas eu falei, pastor Pedro, quando eu estiver em Londrina, pode ter certeza que eu estarei servindo como pré-diácono. E eu deixo aos jovens que estão aqui, que servir a Deus na diaconia é muito bom. Porque eu acho que não tem coisa melhor do que você fazer para Deus um pouquinho, porque é um pouquinho de muito que ele faz por nós, né? Então seria mais por causa disso mesmo que eu não estou me candidatando. Com o coração apertado, porque se pudesse estaria como diácono novamente. Legal, que bom que você ter falado isso, Léo. Tati, dica de ouro, querida. Deixe espaço para Deus trabalhar. Abra espaço para Deus. Eu gosto muito do texto do Salmo, acho que 81, quando Deus fala assim, abra bem a sua boca e eu vou encher. Não é só abrir, é abrir bem. E quando Deus fala em Isaías também, alarga o espaço da sua tenda. Né? Então, tudo que a gente está fazendo no dia a dia é se preparando para aquilo que Deus tem para fazer. Então, abre espaço para Deus trabalhar na sua vida. Não coloque Deus na caixinha. Eu quero, né, eu tenho que fazer isso, então eu tenho aptidão para isso, eu vou fazer isso. Não, abre espaço. Deixa Deus fazer, porque Ele está no controle, Ele vai fazer. E é torta individual. Não tem cópia, não tem repartição. Sabe, o pastor Pedro falou de chamado, né? Que é o que acabou de acontecer aqui, é um chamado. Mas eu vejo Deus, sabe, pastor? Quando a figura de Isaías, quando você falou, me veio muito forte à mente, porque o capítulo 5, 6 lá, o chamado de Isaías, começa ele vendo Deus, e aí imediatamente ele se vê igual a todos, as mesmas objeções que Moisés teve, quem eu sou, o que vai ser de mim, o que vai acontecer. Aí Deus santifica, né, que é o primeiro chamado primordial, na regeneração ele já santifica e somos chamados para ser santos, e de repente Deus faz uma pergunta linda para Isaías, quem eu vou enviar, quem há de ir por nós, né? Eu acho Deus com um senso de humor tão lindo, né? Isaías, ele viu Deus perguntando para ele, então disse Deus, a quem enviarei, quem há de ir por nós? Gente, é isso, é como se Deus, nós estamos falando sobre vocação, nós somos uma juventude forte, estamos aqui ouvindo exemplos de muitas coisas que podem ser feitas em muitas áreas, a multiforme manifestação da graça, e Deus, esse pai amoroso, querido, que tem senso de humor, que de repente diz, uau, a quem eu enviarei? Gente, os campos estão brancos e as chamadas bíblicas são muito claras. É difícil dizer, não é para mim, não é comigo, vou fazer outras coisas. Realmente nós temos a nossa vocação, e somadas às nossas aptidões, Deus nos dá uma identidade, e naquilo que trabalhamos,
é o legado que vamos deixar. O meu desejo é que vocês trabalhem muito, que vocês façam muito, não sejam preguiçosos, sejam ousados, corajosos. Se Deus deu uma direção, continue a nadar, vá com firmeza, vá com entusiasmo. Se você tiver errado, mas erre com brilhantismo, erre com convicção, né? Entendendo, preservando o chamado da santidade. Em algum momento as coisas vão se encaixar, as peças vão dar certo e o quebra-cabeça no final é fantástico. E é Deus quem confirma as obras nas nossas mãos. Deus abençoe. Valeu, Fê. Eu queria, desde o começo, na hora que a gente conectou, veio um versículo no meu coração e eu falei, vou deixar para as considerações finais. E está em Filipenses, versículo 12b e o 13. Diz assim: ponham em ação a salvação de vocês, com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Então, queria deixar esse versículo aí para a galera, Filipenses 2. E é isso, eu queria finalizar também a Ciamp Room e a gente orasse pela Gabi Boy, que está indo embora amanhã. Então, eu queria que a gente orasse por ela, enviando ela mesmo pelo projeto que Deus tem dado a ela. Então, ela tem realmente se movido. Então, eu quero que alguém ore aí, vamos ver quem se disponibiliza. Ela é da célula de quem? Quem que é o líder da Gabi? O Pedro, né? Pedro, você ora Pedro enviando... Viana. A Cá chegou. O Pedro orou no começo. Eu vou falar para cá, como a pastora da área da Gabi, fazer essa oração de envio. O que vocês acham? Pode ser? Você ora? Oro, claro. Cadê a Gabi? Se pronuncia aí, Gabi. Aqui. Hello. Gabi! Vamos orar. Paizinho, obrigada, Deus, por esse tempo que o Senhor nos permitiu convivermos lado a lado com a Gabi, de forma física. Que o Senhor nos permitiu conhecer o coração, a mente, conhecermos também a Deus, essa pessoa incrível, amiga, companheira, que o Senhor mesmo criou. Pai, nós sabemos que o Senhor tem grandes planos para a vida da Gabi e que o Senhor abriu portas para que ela pudesse mesmo realizar alguns sonhos que ela tinha no coração, que diz respeito a Deus, neste momento não estar aqui tão pertinho da gente. Então, nessa hora, como igreja, como família, como corpo de Cristo, nós enviamos a Gabi para a missão que o Senhor tem preparado para ela. Pedimos que o teu Santo Espírito cubra ela, revista mesmo, Deus. Tome ela nas mãos e a leve por caminhos seguros. Que o Senhor envie um anjo que vá à frente mesmo, Senhor, dela, preparando o caminho. E que ela possa, Deus, contar muitos testemunhos desse novo tempo que ela está preparando para viver. Que lá, ó Pai, ela seja muito bem recebida, que ela seja mesmo útil para o trabalho, assim como ela é útil para nós aqui, Senhor. Que ela se sinta cuidada, que ela se sinta amada. Então, pedimos que o Senhor levante pessoas lá nos Estados Unidos para amarem, para cuidarem da Gabi, Senhor. Ela é tua filha e nós cremos que o Senhor está indo à frente para guardá-la de todo mal e para trazer para ela sempre, Senhor, a convicção da tua presença, de que o Senhor mesmo é quem a colocou ali. Então, abençoe, guarde os sonhos, abençoe a família dela, traga bastante sabedoria, discernimento, a Deus, para o coração de todo mundo. E nós, como família, sentiremos saudades, mas estaremos acompanhando a Gabi também aqui, Senhor, à distância, de forma virtual e cheios da expectativa do Espírito Santo para a vida dela. Amém. Nós a amamos e enviamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Valeu, Gabi. Galera, quem tem o contato da Gabi, vamos encher o WhatsApp dela de mensagenzinhas, ok? Mensagens escritas, áudios, GIFs, o que tiver aí ao teu alcance, vamos manifestar o nosso amor, nosso carinho a Gabi Boy. Principalmente o pessoal da célula aí, vamos
fazer com que ela sinta esse abraço, já que a gente não pode se reunir, já que a gente não pode fazer despedida.